E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo, gente. Uma coisa que eu não gosto de fazer aqui no YouTube, eu prefiro fazer no Instagram, onde vocês fazem a pergunta na hora e eu respondo. Muitas vezes eu já tentei fazer vídeos como esse aqui, respondendo algumas perguntas, e as dúvidas ficam maiores nos comentários. Mas esse aqui, galera, eu resolvi trazer essas 3 perguntas para vocês. 2 delas são perguntas básicas, mas uma me preocupa muito. Eu disse, eu tenho que fazer esse vídeo e colocar no YouTube, porque é muito importante que eu fale isso, que eu fale e conte história, porque vocês sabem que todo fato que eu falo aqui, uma coisa que aconteceu, eu gosto de contar uma história para exemplificar isso. Então a gente tem como fazer, vamos dizer assim, um levantamento do que está acontecendo. Gente, isso é o meu pensamento, tá entendendo? Uma das perguntas que eu vou responder é o que eu acho, ok? Outras pessoas podem achar o contrário, você pode achar o contrário, mas diante do que acontece e eu vejo, eu crio aquela narrativa para mim. Vamos lá, eu tenho 3 perguntas. Vamos começar com as mais leves. Primeira, por que anoitece tarde? Gente, essa pergunta a galera tem feito muito, porque às vezes eu tô aqui fora, olho pro relógio e digo 7h40 da noite, 8 horas. E surgiram muitas perguntas dessas. Então vamos lá. O que é que acontece aqui na primavera pro outono? Olha só. Quando chega na primavera, o pôr do sol ele começa a ser mais tarde, né? Porque no inverno o pôr do sol é em torno de 4h30 da tarde. Então 5 horas no mais tardar, isso aqui já está tudo escuro. Mas esse pôr do sol ele vai aumentando de 4h30, 4h45, aos poucos, cada dia vai aumentando um pouquinho, até chegar no ápice do verão. No ápice do verão, o pôr do sol acontecer depois das 9 horas da noite. O pôr do sol hoje, vou abrir aqui rapidinho para dizer para vocês que horas vai ser o pôr do sol. Hoje vai ser às 8h16. Tá aqui, ó. 8h16 o pôr do sol. Aí você diz assim, então anoitece, ou amanhece, desculpa, por volta das 8 horas da manhã? Não, tá aqui. O nascer do sol, 5h08 da manhã, e o pôr do sol 8h16. Ainda não estamos no verão. O verão só começa no dia 22 de junho. Então estamos ainda na primavera, beleza? Então quando entra o outono, a hora do pôr do sol vai caindo, né? Ele vai pro ápice lá no verão, mas ele já começa a cair, vai caindo 2, 3 minutos e vai até quando chegar no ápice do inverno, ele tá lá entre 4h30, 4h20, por aí. Então você diz, então amanhece também de 5 horas da manhã. Não, o nascer do sol passa a ser de 7 horas da manhã. Então a luz do dia nesse período é bem curta, às vezes de 7h20 até 4h30 da tarde, tá entendendo? E no verão, essa luz do sol de 5 horas da manhã até 9 horas da noite tem um dia maior. Isso proporciona o quê? Mais horas de trabalho, principalmente quem trabalha em pintura, trabalha em construção. A segunda pergunta é o seguinte: como foram os protestos em Boston? Galera, antes de eu falar qualquer coisa aqui, eu tenho que dizer para vocês, nada justifica aquela atitude do policial. Foge do padrão dos policiais americanos. Isso revoltou até a corporação toda, né? Então, nada justifica. O que aconteceu aqui em Boston? Houve um protesto pacífico no sábado e houve outro protesto pacífico no domingo. Aqui costumam ser assim as coisas mais pacíficas. Só que quando o protesto começou durante a tarde, mais ou menos 5 horas da tarde, como tem muita luz, então eu acabei de falar que o pôr do sol está bem tarde, no cair da noite, quando ficou tudo escuro, lá para as 9 horas da noite, chegou um grupo, onde esse grupo entrou em confronto com os manifestantes que já estavam lá. Houve briga, houve quebradeira, houve muita coisa por aqui e foi uma coisa bem triste de se ver. Eu vi que em alguns estados a coisa foi bem pior, mas aqui estava indo um protesto bem harmônico, até a chegada desse grupo, onde começou a briga entre eles e começaram a tocar fogo em carro, enfim, várias coisas. Vários atletas negros vieram
a público, através das suas redes sociais, se manifestar sobre isso, dizendo que não está apoiando, porque apesar dele ser negro, alguns disseram assim, esse tipo de atitude só fortalece o discurso da outra parte, né, que poderia ser um protesto, mas com objetivos, vamos dizer assim. Gente, isso foi a respeito do que eu li. Essa questão do protesto. Vieram muitas perguntas dessas. Aí hoje eu estou na terça-feira, no vídeo que entrou ontem e no vídeo que entrou hoje. Já tinha umas 6 perguntas assim, por isso que eu trouxe ela aqui nesse vídeo. E a última pergunta, e a mais preocupante para mim, essa pergunta nunca para. A pergunta que tá é o seguinte, tá? Eu escrevi aqui do mesmo jeito que está lá no comentário. Qual a melhor época para ir para os Estados Unidos? Agora, em julho, setembro ou agosto? Essa pergunta de melhor época, galera, toda a vida todo mundo pergunta. Aqui, esse cara, ele especifica, bota aqui bem específico, julho, agosto ou setembro de 2020. Eu anotei aqui 2020. Então, gente, eu quero contar uma história para vocês. Reflitam isso, reflitam, por favor. No dia 16 de abril, não, para. Não vamos pro dia 16, vamos antes. A galera que me segue no Instagram, nas minhas lives, através desse celular, sabe muito bem essa história. Porque essa história, eles presenciaram, todo dia a gente falava. E a pessoa que eu vou me referir agora, me assistia, participava das lives. E quando eu dizia, galera, nesse momento de pandemia, isso lá no começo de março, vamos ter calma, tal. Esse cara, não, eu não posso, eu já fiz tudo, eu já me programei, passagem comprada, eu vou embora de um jeito ou de outro, não tenho condições de ficar aqui no Brasil. E eu, tantos outros que assistiam a minha live no Instagram, sempre uma média de 40 pessoas, a galera ficava, gente, tem um pouquinho de calma, não é hora ainda. Enfim, o cara decidiu. E ele chegou aqui no dia 16 de abril. Chegou aqui em Massachusetts, alugou uma casa em Malden e foi viver a vida. Eu não sabia que ele tinha chegado, porque ele parou de assistir as lives, não entrou em contato, não falou nada. Até que um dia, eu acho no começo de maio, ele me manda uma mensagem no privado do Instagram, dizendo que está aqui, que as coisas estão bem difíceis para ele, que ele não estava conseguindo nada, se eu podia ajudar, se eu podia ir até ele. Eu disse, só, infelizmente eu não posso ir até você, me desculpe, eu sou do grupo de risco, eu estou em casa desde o dia 12 de março. E tentei dar uma orientação para ele através do celular. Então ele entrou em contato comigo umas 2, 3 vezes, depois daí nada. Veio entrar em contato comigo já depois do dia 20 de maio, ele me desejou, acho que foi dia 22, ele me desejou parabéns atrasado e disse que estava de passagem comprada para o Brasil, que voltou nessa última sexta-feira, dia 29 de maio, que estava muito nervoso, que esperava, porque estava sabendo que muitos voos estavam sendo cancelados. E ali ele disse que estava cruzando os dedos, fazendo o sinal que fosse para dar sorte, para que não cancelassem o voo deles. Era uma família de 4 pessoas, uma criança de 6, uma criança de 10 anos. Ele e a esposa. Pois eles retornaram para o Brasil no dia 29 de maio. Eu não vou dizer o nome deles aqui. E me desculpe se você não gostou que eu contei sua história, porque realmente eu não pedi para falar, mas eu não estou falando o nome, estou contando a história de uma coisa que aconteceu. E as pessoas que estão me seguindo no Instagram, galera, sabe disso, porque foram todos os steps, todos os passos, foi contado no Instagram disso. O pessoal, e a família, como é que tá aí? E eu atualizando na medida do possível. Na minha opinião, minha humilde opinião, não é hora de vir para os Estados Unidos. Não é hora. Ah, aqui tá ruim, ali tá ruim. Gente, não é hora. Eu acho que não é só os Estados Unidos. Eu acho que não é hora de você sair do seu país para ir para nenhum local. Esse lance de pandemia, essa quarentena que só se estende, ninguém sabe como é que vai ficar depois. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, já são mais de 22 milhões de desempregados. Não faz sentido vir para cá tentar uma vida sem saber como é que vai ficar a situação econômica desse país. Pelo menos agora. Espera um pouco, vamos ver como é que isso se comporta. Eu vejo algumas pessoas lá, aqui tá bom demais, vem pra cá, não sei o quê. Gente, quando eu vejo isso, eu disse, cara, que irresponsabilidade. Talvez aquela pessoa esteja trabalhando, talvez, como eu estou trabalhando, vamos dizer assim, eu me sinto uma pessoa bem privilegiada no momento. Por quê? Porque eu trabalho numa empresa que está tendo
100% das suas atividades online. Então, tanto eu como minha esposa, nós estamos trabalhando online. Mas eu conheço várias pessoas que estão aqui, estão passando dificuldades, não estão produzindo, às vezes só um está trabalhando, os custos são altos. Aqui não tem essa de liberaram aluguéis, liberaram financiamento, liberaram... Não liberaram. O que colocaram aqui foi o seguinte, que não vão poder despejar ninguém e não vão poder cortar os serviços como água, gás e energia, caso seja atrasado. Mas a conta vai estar empilhando, galera. Quem paga um aluguel de $2.000, $2.500 e acumula por 3 meses, se for $2.000, $6.000. Então tá bem complicado, gente. Não vem. Por outro lado, eu vejo muita gente falando assim: ah, mas tem um serviço que os americanos não fazem. Que serviço? Limpar a casa? Pintura? Gente, isso é conversa, é uma coisa que se coloca na cabeça de uma parte da comunidade dizendo que americano não faz. Claro que faz. É o seguinte, a gente encontrava, eu quando eu dirigia para Uber, para Lyft, quando eu fazia entrega de aplicativo, eu encontrava americano fazendo tudo. Não tem isso, a imagem que se tem no Brasil é que todos os americanos aqui são ricos. Não, gente, isso não existe. Aqui tem muita gente usando esses outros trabalhos para completar a renda. Todos os amigos que eu tive, que trabalhava em construção, trabalhava em jardinagem, trabalhava em carpintaria, as empresas eram de americanos. Ah, mas eles eram proprietários. Não, eu perguntava aos meninos, vão pra massa também. No dia que precisa, falta um, os caras lá estão pintando, tá entendendo? Então, gente, aqui eles vão dar preferência para os americanos. Então não é hora de vir para cá. É hora de esperar, é hora de se analisar, ver como é que vai se comportar essa economia americana para depois se tomar uma decisão. O que eu posso dizer para vocês é que esse país é um país muito forte e eu acredito que a recuperação dele seja uma recuperação bem rápida, se Deus quiser. Mas essa é a minha opinião, gente. Então, se você tá com esse plano, quero ir para os Estados Unidos, vou para os Estados Unidos, agosto, setembro, na minha opinião, gente, minha humilde opinião, pensa um pouquinho. Se é para passar dificuldade, passa pelo menos no seu país, que você tá perto da sua família, você vai ter alguém para recorrer. Aqui não vai ser desse jeito. E eu não tô aqui botando areia para você não vir. Eu não quero que aconteça com você o que aconteceu com essa família, por exemplo. De chegar aqui, investir uma grana, 3 aluguéis, dinheiro para comprar isso, dinheiro para comprar aquilo, eles gastam muita grana e depois voltar, realmente não é o que eu desejo. Eu posso ver até outras pessoas incentivar, mas eu não farei isso. Espero que vocês tenham curtido aí esse vlog, essas perguntas. Se quiser deixar perguntas aí no comentário, quem sabe eu escolho umas para vir trazer aqui, escrevo aqui. Não vou dizer nome de quem, eu não gosto de falar os nomes, mas eu anoto aqui nesse post-it e trago para vocês. Então, galerinha, vocês viram que eu falei, contei uma história e disse que muita gente já estava sabendo dessa história porque me seguia através do Instagram. Então o Instagram tá aqui, me segue, lives todo santo dia, fora os stories, mas as lives são as coisas mais interessantes. Às vezes eu faço duas de 1 hora. Faço 2 de 1 hora. Então 2 horas de live. Sempre coloco lá, a pessoa bota a pergunta. Se eu consigo responder, eu respondo. Se eu não sei, eu digo, querido, infelizmente eu não consigo responder isso. Beleza? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Deixa o like. Envia esse vídeo aí para quem tá com essa cabeça de querer vir agora para cá. Quem sabe eu faço que essa pessoa enxergue de outra maneira, mas o sonho, esse é para continuar com ele. E nunca deixe ninguém botar você para baixo. Você pode mais do que você pensa. Só que agora é hora de esperar. Fui.